Gente, tem um assassino em série que é, tipo, um dos mais famosos do mundo, assim. Todo mundo já ouviu falar alguma vez do Jack, o Estripador. E o que acontece? Eu já tinha ouvido falar muitas vezes sobre ele, né? Obviamente. Eu já sabia mais ou menos quem que ele era, o que que ele fazia e tal. Está até no nome, né? O Estripador. Só que eu nunca tinha pesquisado os detalhes do caso, tipo, o que que aconteceu. E aí, esses dias apareceu o vídeo de uma menina falando sobre uma das teorias de quem seria ele. E eu comecei a pesquisar mais e eu fiquei, tipo, chocada. Tipo, o cara era péssimo. Eu sabia que ele era péssimo, mas, gente, não, ele era tipo, meu Deus. Então, primeiramente, com esse vídeo que eu vou dizer o que aconteceu, quem que ele era, quem que era o Jack, o Estripador. Primeiramente, o que é mais importante vocês saberem sobre ele? Ninguém sabe quem ele é um mistério. Mas o nome dele era Jack? Não, é o nome que ele mesmo deu pra ele próprio. Ele mesmo se chamou de Jack o Estripador, literalmente. Não foi trabalho da mídia sensacionalista, não, foi o próprio cara mesmo. E ele se chamou assim em uma carta que ele escreveu, basicamente dizendo que ele que cometeu os crimes, tipo, confessando e tal, e dizendo que ele ia cometer mais crimes. E ele mandou essa carta para os jornais da época. Esse caso aconteceu lá no Reino Unido, em Londres. O ano era 1888, quando algumas mulheres começaram a ser encontradas sem vida, tipo, em lugares muito aleatórios. No meio da rua, à noite, em um beco, dentro de casa. A maioria das vítimas dele eram prostitutas, mas não eram todas exatamente prostitutas que nem a gente conhece hoje em dia. Naquela época, por exemplo, se uma mulher tivesse um filho fora do casamento, ela já era considerada uma prostituta, tipo assim. E essas mulheres começaram a ser encontradas sem vida e era claramente um assassinato, tipo, horrível, brutal. Tinha todo um ritual, uma técnica, um jeito. Ele degolava essas mulheres, tipo, cortava o pescoço, fazia vários cortes. Ele retirou os órgãos genitais de algumas das suas vítimas e deixou elas em posições muito estranhas. Parecia que ele tava tentando humilhar elas. Ele não aparentava ter nenhum tipo de remorso pelo que ele fazia, isso fica bem claro nas cartas. Por exemplo, teve uma vez que ele enviou uma carta e junto com essa carta tinha metade de um rim humano. E na carta ele dizia que a outra metade ele tinha comido e que tava muito bom. Em outra carta que ele mandou, ele disse que ele iria retirar as orelhas da próxima vítima e enviar pra polícia. E aí depois disso uma mulher foi encontrada realmente sem a orelha e a orelha tava lá na cena do crime. Então depois ele manda uma carta pra polícia dizendo que ele não conseguiu, não deu tempo de ele pegar as orelhas e levar com ele pra depois enviar pra polícia, então por isso que ele não fez isso. E tem uma questão que é muito importante, é que ele nunca abusou das suas vítimas, pelo menos a polícia não conseguiu identificar nada. Então muitas pessoas cogitaram esses crimes que ele cometia como sendo crimes de ódio contra mulheres por algum motivo, ou porque ele não estava bem com mulheres, ou porque ele já teve alguma relação ruim. E o jeito que ele cortava as vítimas, o jeito que ele retirava os órgãos, que ele fazia tudo, parecia que ele sabia o que estava fazendo. Então desde aquela época suspeitavam que ele fosse, por exemplo, um médico, ou quem sabe um açougueiro. Inclusive a rainha Vitória, que era a rainha daquela época, chegou a dizer que ele poderia ser um açougueiro. Ao todo, eles ligaram 5 assassinatos ao Jack Estripador. Mas o que muita gente acredita, inclusive eu, é que ele tenha cometido mais além desses. Naquela época ali, naquele contexto, eles não davam toda a atenção pra todo tipo de caso que tinha, tipo de crime. Das classes sociais mais baixas que eles não se interessavam tanto. E não teve nenhuma vítima nobre, né, de família mais rica ligada a ele. Mas apesar disso, ele virou tipo uma lenda urbana na cidade. Mas, gente, nesse caso, o pessoal se empenhou. Tipo, teve muita investigação pra descobrir quem que era a pessoa que tava fazendo tudo aquilo. Mais de 2.000 pessoas foram investigadas. Claro que, né, já faz mais de 100 anos, então não vamos pegar ele. Mas, tipo assim, pelo menos saber quem é. As teorias desse caso são uma coisa assim de louco. Tem gente que acredita que ele era da realeza, tipo, literalmente o neto da rainha Vitória. Inclusive, eu já separei algumas teorias pra contar pra vocês, pra, tipo, a gente tentar pelo menos ter uma ideia.